Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui ao vivo em mais uma palestra na Casa Espírita Joana de Ângeles. Estamos aqui para mais uma palestra que, além de ser uma palestra, é um bate-papo. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco neste dia de hoje, onde nos sentimos muito felizes em ter a oportunidade de estarmos aqui para dialogar com todos. Hoje o tema é muito importante. É um tema que vai falar muito sobre a nossa atualidade, sobre os nossos dias atuais. E por que não? Vivemos momentos difíceis, vivemos momentos diferentes, onde a nossa fé, a nossa religiosidade, ela é testada. Pois iremos falar hoje sobre os falsos profetas. E para iniciar, vamos orar. Deus de amor e bondade, Deus criador da luz, da terra e do universo. Deus tenha misericórdia de todos nós neste dia de hoje, dando-nos a certeza de que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Que os benfeitores espirituais, nesta noite de hoje, possam intuir-nos com as palavras necessárias para acalentar os nossos corações. Que Deus possa abençoar a todos, meus irmãos. Com a paz de Deus, estamos iniciando mais uma atividade de religiosidade, de harmonia, de fé e caridade. Falemos então sobre os falsos profetas. E antes de começar, vamos falar Deus sabe, uma mensagem psicografada por Chico Xavier de Emmanuel. Deus conhece em verdade todos os sofredores. Pela dor que há nas ruas, não agraves a luta das crianças sem lar. Não faças julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que fazes no bem. Não condenes, mas sim ampara. Deus acredita em ti. Assim, falemos de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior profeta que já passou por este planeta. Jesus, com a sua caridade, com seu amor, com a sua tranquilidade, veio nos mostrar o quanto é importante acompanharmos as palavras certas das pessoas certas. Jesus Cristo vem nos alertar para que observemos as árvores e os seus frutos, pois uma árvore boa, ela é incapaz de dar maus frutos. Conhecereis o profeta, conhecereis o missionário, conhecereis o confrade espírita, conhecereis os padres, conhecereis aqueles que têm o dom da palavra, que são incumbidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo de seu trabalho, pelas suas obras. Observai as obras, observai o trabalho, observai o comportamento daqueles que têm como finalidade única a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Observai o comportamento daqueles que vêm em nome de nosso Pai e Deus Todo-Poderoso informar, dialogar e apaziguar os corações. Hoje necessitamos de alívio aos nossos corações. Necessitamos de palavras amigas, de palavras que enriqueçam os nossos corações. É chegada a hora de todos nos unirmos em um só pensamento, em um pensamento de amor. Assim, hoje a palavra vem nos dizer da importância de acompanharmos o crescimento e o desenvolvimento da nossa humanidade. Vamos iniciar os trabalhos falando dos 7
falsos profetas da atualidade. Assim como no tempo do Cristo houve falsos profetas, assim como o profeta Jeremias teve que lutar pela verdade de Deus, hoje nós temos que lutar pelas verdades de uma igreja rediviva. Quando eu falo igreja, eu digo que todos os templos, independente do que forem, falem em nome de nosso Senhor, são templos de paz, são templos de amor. Mas veja bem, um templo ele não é construído com tijolos. Um templo ele é construído por pessoas. Ele é construído pelo amor que ali existe. E hoje, infelizmente, nossa atualidade nos leva a conhecer muitas vezes o que é de pior na nossa sociedade. As pessoas que têm o dom da palavra, as pessoas que têm o conhecimento bíblico, mas se utilizam deste conhecimento, desta compreensão, para usurpar os mais humildes. Infelizmente, temos visto pregar o amor em troca da dor, pregar a cura em troca do dinheiro, pregar a paz em troca da guerra. Então, falemos dos falsos profetas da atualidade. Nós temos 7 falsos profetas e temos que acompanhar e conhecer para não nos enganarmos, para não nos tornarmos vítimas da sua inteligência. Em Pedro, ele adverte sobre o herege. O herege, ele ensina tudo sobre a Bíblia, mas ele busca, através do seu conhecimento, ensinar tudo o contrário. Ele transmite a seu bel prazer as palavras que são escritas, as palavras bíblicas, visando apenas o seu interesse. Nós temos os charlatões. Quantos charlatões nós não vemos por ali e aqui, não é mesmo, meus irmãos? Os charlatões, eles se utilizam da fé para se enriquecer. Eles pregam a cura através da troca financeira. Os charlatões, eles enganam, eles fazem com que as pessoas que sofrem, necessitadas de amor e caridade, possam ser enganadas em troca de recursos financeiros. Muito sério. Nós temos o profeta. O profeta se utiliza da figura de Deus para trazer novas revelações. Mas essas revelações muitas vezes também são através de seu interesse. Eles se utilizam da sua inteligência para, em nome de Deus, ferir, enganar, repreender, levar as pessoas que são crédulas, humildes, a palavra de repreensão, de medo, transmitindo a elas o medo. Eles elegem Deus como seu mestre, mas o que eles sabem é se transformarem em mestres enganadores, pois se utilizam do bem mais precioso que a humanidade tem, que é o conhecimento religioso, para usurpar e destruir aqueles que são humildes. Nós temos o abusador. O abusador se utiliza da sua condição de liderança para tirar proveito das pessoas mais humildes. O abusador é aquele que tem uma liderança firme, seja ela política, seja ela religiosa, seja ela em algum momento da sociedade,
O abusador, ele se aproveita da condição de líder para enganar as ovelhas. O abusador se utiliza da sua condição de majestade para, através das suas ideias deturpadas, levar o pânico, levar a desunião e, através do medo, o seu poder. Muito cuidado, meus irmãos, com os líderes que proclamam-se líderes em nome de Jesus Cristo. Muito cuidado com aqueles líderes que dizem que estão dotados da presença de Jesus em suas mãos, se dizem os comunicadores de Deus. Temos um líder da atualidade que, através da sua liderança, ele levou quase a humanidade inteira à morte. Adolf Hitler. Como esquecer deste líder? Um homem que veio da Áustria, que não era ninguém, mas que foi alguém que levou quase uma humanidade inteira à morte. Porque através da sua inteligência, dos seus dons da palavra, ele corrompeu, ele destruiu, ele levou mais de 5 milhões de pessoas à morte em câmaras de gás. Um falso profeta. Um líder que, ao invés de utilizar a sua inteligência para o bem, ele usou-a para destruir. E ainda mais temos, além disso, infelizmente, no próprio meio espírita, temos alguns irmãos que muitas vezes acreditam que, através do seu conhecimento, eles podem influenciar as outras pessoas para que elas façam o que eles querem. Mas a todos é chamada a providência divina. O que dizer de um grande médium, se assim podemos dizer? Porque mediunidade todos nós temos, em graus diferentes. Há algumas pessoas dotadas de uma grande mediunidade aflorada, outras com pequenas mediunidades. Mas o ser humano em si, todos nós somos dotados dela e devemos saber bem utilizá-la. Estou falando de João de Deus, um falso profeta da atualidade, dotado de um dom de cura, mas que se utilizou do seu dom divino para enganar e destruir. Cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas, pois até mesmo o mais crente poderá ser enganado. E aí podemos dizer do divisor. O divisor, ele usa da falsa doutrina para perturbar e destruir em proveito próprio. O divisor, ele causa discórdia entre irmãos e irmãs, ele destrói igrejas, ele destrói templos, ele destrói casas espíritas, porque ele prega o que ele acha que é o correto. Ele traduz a palavra, a Bíblia, os ensinamentos da maneira que lhe convém. Muito cuidado. Quando surgir a discórdia e a divisão de pensamentos em seus lares, orai, porque poderá ter um falso profeta da atualidade em vosso meio. Nós temos o bajulador. O bajulador é o falso mestre. Ele quer agradar aos homens mais do que a Deus. Ele gosta dos elogios do mundo, ele gosta de holofote, ele gosta de TV, de brilho, ele gosta de luzes
né? Ele gosta de flechas. O bajulador, ele é aquele que quer agradar todo mundo, mas sempre em proveito próprio. Ele sempre vai te dizer aquilo que você gostaria de ouvir. Muito cuidado com ele, pois tudo é perigoso. A Segunda Guerra Mundial, como disse o nosso amigo aqui, ela causou a morte de muito mais que 5 milhões de pessoas. Mas só do lado judeu foram mais de 5 milhões. Então, a Segunda Guerra Mundial, independente de quantas pessoas morreram, é o exemplo daquilo que nós não queremos ouvir de um profeta. E nós temos o especulador. O especulador, ele é obcecado por novidades, por originalidades. O especulador promove as doutrinas estranhas. Ele gosta de traduzir a palavra de maneira espetaculosa. Muito cuidado, religião não é show. Religião não é espetáculo. Religião é trabalho, é amor. Religião é cultura, educação. Religião é a busca pela oportunidade de sermos pessoas melhores. Assim, necessitamos lutar e buscar o trabalho a cada dia e a cada hora. Amigos, pensemos, trabalhemos para que possamos cada dia mais intuirmos conhecimento na busca do caminho da evolução. Só poderemos combater os profetas, aqueles que são os enganadores, os bajuladores, através do conhecimento, do entendimento, da palavra. Só poderemos nos tornarmos pessoas melhores a partir do momento que buscarmos compreendermos melhor as Escrituras. Tudo está escrito. Mas compreender o que está escrito é fundamental. Se utilizar da Bíblia como ferramenta de escravidão é um erro muito grave perante a divina providência. Aqui no Evangelho, como podemos ver, diz o seguinte: se vos for dito, Cristo está aqui, não vades, ao contrário, mantende-vos precavidos. Muito cuidado com as pessoas que se dizem emissários do Cristo. Muito cuidado com aqueles que se autoproclamam apóstolos. Porque muitas vezes eles estão sendo ferramentas da escravidão moral. A escravidão moral é muito mais que a escravidão física. Destrói tanto quanto, porque te impõe privações. A escravidão moral, ela te diz: para que você possa se curar, meu irmão, suba naquele poste e pule de cabeça. Você verá, você vai ficar curado. Quem, em sã consciência, irá subir ao poste para pular de cabeça e se curar? Não é mesmo? Ninguém. A fé, acima de tudo, ela deve ser uma fé raciocinada. Nós temos que ser muito polidos em tudo que fazemos, porque muitas vezes, até mesmo nós podemos estar
nos comportando como falsos profetas. Muitas vezes, podemos cair no erro da falsidade pura e simplesmente porque, tendo conhecimento da verdade, a queremos impor sobre o nosso próximo. Ou muitas vezes, não praticamos aquilo que conhecemos. Um ato muito grave. Pura e simplesmente, somos conhecedores da verdade, mas não utilizamos a verdade em prol do nosso próximo. Ou, se temos o conhecimento, humilhamos o nosso próximo pelo conhecimento que temos. Eu já vi isso acontecer. Isso é muito sério. Não é porque você tem o conhecimento, tem o dom, que você é mais que ninguém. Pelo contrário, se você tem a palavra, tem o dom, tem o conhecimento, você é o maior devedor de todos. É você que necessita da melhoria interna. É você que necessita buscar todo dia o vosso melhoramento. É você que precisa tratar a tua família, os teus amigos, os teus irmãos e a sociedade com dignidade. E muitas vezes falhamos nesse quesito. Por isso os falsos profetas muitas vezes estão dentro de nós mesmos. Avaliai vossas condutas sempre. Fazei o exercício do espelho, como eu sempre digo. Avaliai em você o que está errado e não no próximo, buscando a melhoria do teu caminho. No Evangelho, no capítulo 8, que fala sobre os falsos profetas, ele diz o seguinte: desconfiai, entretanto, das palavras revestidas com doçura. Desconfiai dos escribas e fariseus, que oram nas praças públicas, ornamentados com longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Você não vai encontrar a palavra do Senhor em locais revestidos de ouro e prata. A palavra do Senhor, ela estará em locais simples, humildes, em locais de amor, em locais de tranquilidade. Assim, podemos analisar que a sociedade vive um momento ímpar, onde nos é chamado a transformação moral, a transformação física, para que possamos auxiliar o nosso próximo cada vez mais. É necessário que a humanidade possa ser transformada. Mas essa humanidade que nós falamos somos nós mesmos. Cuidai de nós mesmos, para que nós não enganemos ao nosso próximo diante daquilo que conhecemos. Que possamos ser humildes, muito humildes. Que saibamos errar e nos corrigir. Somos muito falhos ainda e necessitamos de amor e caridade para com nós mesmos. O Evangelho nos diz o seguinte: quando verdes alguém proclamando em praça pública, analisai-vos o vosso comportamento. E ele diz: não, o Cristo não está entre esses, pois os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo são exemplo dele mesmo. É exemplo do Mestre. São mansos,
são humildes de coração. E regenerar seu povo é fundamental. Esses irmãos, acima de tudo, são os que devem, por seu exemplo e conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e perambula em torturas, em tortuosas veredas. São essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugi como de uma lepra contagiosa. Olha como é sério, né? Dotar da palavra, do conhecimento das escrituras bíblicas requer humildade, principalmente quando formos falar sobre elas. Ninguém é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou apenas um aprendiz. Ainda caminhamos a passos lentos pela caminhada evolutiva. Ainda erramos. Ainda falhamos. Mas buscamos no trabalho de Jesus a evolução moral que nos fortalece o íntimo. E a cada dia, quando o trabalhador é dedicado, ele conquista o seu bônus horas, ele conquista a sua paga, ele conquista, através do suor espiritual, a sua oportunidade de evolução. E Jesus apenas nos pede que proclamemos os seus ensinamentos de maneira digna, de maneira mansa e tranquila. Eu posso dizer hoje que eu tive uma grata surpresa, uma bênção que só me diz o quanto eu ainda devo trabalhar. Existe dentro de nossos corações ainda muita escuridão. E essa escuridão precisa ser trabalhada todo dia um pouquinho. A oportunidade de falar dos falsos profetas é a oportunidade de olharmos para dentro de nós e verificarmos o que estamos fazendo para melhorar o nosso íntimo, para renovarmos para a luz. Não adianta ser dotado de conhecimento, não adianta sabermos as minúcias do Evangelho, não adianta sabermos cada numeração do Livro dos Espíritos, não adianta compreendermos cada questão da Gênese, se nós não praticarmos com humildade o conhecimento adquirido. A caminhada, meus irmãos, ela é muito longa. E o compromisso de estarmos aqui falando em nome do Cristo é muito grande. Porque nem sempre nós somos tão dignos assim de estarmos aqui falando de Jesus. Mas Jesus, ele trabalha com a ferramenta do momento. Se somos a ferramenta do Cristo, que sejamos a enxada que é utilizada para plantar sementes no campo, para que elas possam germinar e alimentar o próximo. Neste capítulo ainda ele diz, não só de cuidado que temos, mas também de consolo, porque ele diz da transformação que o nosso mundo vai passar. Ele nos diz o seguinte, agora, meus amados, a morte desapareceu, para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro, o anjo da reunião. Agora vós que cumpristes com perfeição a tarefa que o Criador vos confiou, nada tendes de temer da sua justiça. Pois ele é o Pai, e serás perdoado sempre, como
criança desgarrada. Quem implora por misericórdia? Continuai então, meus irmãos, avançai sem cessar, que o vosso estandarte seja o do progresso, que o progresso contínuo está em todas as coisas, até que chegueis, enfim, neste termo feliz que vos esperam todos os vossos precederem. Meus irmãos, passamos por momentos difíceis, então é muito importante que levemos palavras de consolo, de amor e de evolução às pessoas que estão ao nosso redor. Seja através do presencial ou do virtual, que façamos deste o nosso trabalho de regeneração. Os profetas são todos aqueles que conhecereis por suas boas obras, que estarão realizando o trabalho que o Cristo lhes pediu de maneira silenciosa, sem alardes, sem buscar enganar, sem buscar destruir. Busquemos de maneira contínua proclamar o Evangelho de Jesus. Mas que preguemos um Evangelho alegre, feliz, um Evangelho que transforma, traz felicidade, um Evangelho que proclama as bênçãos do Pai. Sejamos os profetas da Boa Nova, que levam a paz e não a espada. E aqui ele nos diz características do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Pois então uma multidão de ambiciosos e intrigueiros se postam como reformadores e messias. É contra estes impostores que se deve precaver, e a obrigação de toda pessoa honesta desmascará-los. Perguntai, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? E eis que o identificam. Confia-se o comando de um exército somente a um bom general, um general hábil, capaz de dirigi-lo. Julgais então? Seja Deus menos prudente que os humanos? Tende certeza de que ele se confia a missão àqueles mais importantes, aos que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos enormes. Elas pesam sobre seus ombros. Mas em tudo, o mestre deve saber mais que o discípulo, para fazer avançar a humanidade, de maneira moral e intelectualmente. Eis o motivo pelo qual são sempre os espíritos muito avançados que transformam a nossa terra. E tendo feito suas provas em outras existências, reencarnam com o objetivo de transformar, de auxiliar aqueles que buscam a verdade. Em todo o Evangelho sempre haverá a seguinte frase: desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos impostores se intitularão enviados de Deus, procurarão obter vaidosas satisfações na terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os aguarda. Nada neste mundo se passa
sem que o Pai tenha conhecimento. Nada no mundo se passa sem que o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, saiba. Hoje a humanidade está passando por transformações. O Covid-19 ele vem impor mudança de hábitos. Ele vem impor o cuidado com a família, com o próximo. Ele vem impor muitas vezes o distanciamento social. Mas tudo que Deus planeja e executa tem uma finalidade. Como diz Maria de Nazaré a Chico, tudo passa. Tudo passa. A tristeza passa. A alegria passa. Mas deixe em nós o legado do ensinamento, do aprendizado, o legado da nossa transformação moral, o legado do nosso exemplo, o legado do trabalho em prol da sociedade. Amigos, muito cuidado com aqueles que prometem o céu, aqueles que prometem curas milagrosas, aqueles que procuram, através do seu conhecimento, das partituras bíblicas, escravizarem o povo, deixando-o na ignorância. Só combatemos com aprendizado, só combatemos a ignorância com estudo e conhecimento. A nossa humanidade hoje passa por um momento de esclarecimento. Necessitamos urgente de conhecimento. Levemos o conhecimento da religiosidade, levemos o conhecimento científico às periferias, levemos a saúde, a educação, aqueles que necessitam de compreensão. Em um mundo tão globalizado como o nosso, em um mundo onde não existem mais fronteiras, pois através dos equipamentos eletrônicos podemos atingir milhões de pessoas. Necessitamos ter conhecimento. Só iremos melhorar a nossa sociedade com uma fé raciocinada, combatendo as falsas profecias. Alguns dizem assim: não, o Covid, ele é uma das 7 pragas. Bom, se ele é uma das 7 pragas, então ele já é a terceira, não é mesmo? Porque nós temos o Covid, que é a peste, nós temos os gafanhotos, nós temos a seca. Aliás, são 4, né? Porque se o gafanhoto atacar, ele acaba com a plantação, além dele ser a peste, ele é um inseto, e ele traz o quê? A fome. Existem muitos sinais, mas cuidado, não transformar esses sinais em correntes, que vão te impedir de vencer este momento tão difícil. Não façais deste momento pior do que ele já está. Pelo contrário, utilize-o como forma de luta pela vida. Existe algo muito difícil, que é a ignorância. E ela deve ser combatida com esclarecimento. Nos dias atuais, temos encontrado muitas pessoas que se utilizam do seu conhecimento para usurpar os mais humildes. Agora é o momento de combater a desinformação, levar luz à escuridão. É um momento de trevas da humanidade que só se é combatida com amor, com luz, com esclarecimento, com uma fé
que nos transforma de maneira melhor. Por isso, meus irmãos, findando esta palestra, que possamos ler aqui. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, que nos diz: não acrediteis em qualquer espírito, mas verificai se os espíritos são de Deus. Pois entre os invisíveis há também os que se deleitam em iludir, quando encontram uma oportunidade. Lembremos que nós somos espíritos encarnados. E assim como João diz, não acrediteis em todos os espíritos, que possamos entender que não acreditemos em espíritos encarnados ou desencarnados. Porque encarnados existem muitos que também enganam. Aí está, sem dúvida, um dos maiores obstáculos contra o qual muitos se arrebentam. Sobretudo quando os novatos do Espiritismo buscam compreender a verdade. Consiste-lhes em uma prova que pode triunfar somente com grande prudência. Aprender, então, antes de qualquer coisa, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. João vem nos alertar sobre os médiuns, não é mesmo? O dom da mediunidade. Os dons estão lá em Coríntios, os dons espirituais. O dom da profecia, da vidência, o dom da palavra, o dom da audiência, o dom que todos nós temos de nos comunicar. Tenhamos prudência na utilização desses dons. Tenhamos prudência na qualidade das nossas orientações. Tenhamos prudência em tudo aquilo que lemos e interpretamos. Tenhamos prudência na nossa prática do bem. Buscai sempre analisar com amor e carinho as atitudes do vosso próximo. Existem muitos cordeiros por aí que são lobos. Existem muitos pregando em nome de Deus, em sua causa própria. Assim, meus irmãos, eu encerro a palestra nesta noite de hoje, lembrando a todos que nós venceremos. Com fé, com amor, com conhecimento, estaremos sempre unidos no combate às falsas informações, aos falsos ensinamentos. Cabe sempre a nós, que estamos à frente do trabalho de Jesus, lutar pela verdade com amor e, acima de tudo, combater dentro de nós mesmos os falsos profetas. Lutemos contra nós, contra a nossa falsidade individual e pratiquemos realmente a verdadeira religião, que é o amor que Jesus Cristo nos ensinou. Desejo a todos saúde, paz, esperança. Desejo a todos coragem diante das provações. As provações existem para que possamos ser grandes sendo humildes. Confia e segue. E sempre utilize uma fé raciocinada para não ser desenganados, para que não nos enganemos. Fiquem em paz, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Que a saúde de bênçãos caia sobre cada lar neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso de amor e bondade,
Deus que ilumina a nossa caminhada. Que esta alegria que sentimos agora, neste momento, possa, Senhor, ser encaminhada a todos os lares que estão aqui, a todos os ausentes e presentes. Possam receber a tua cura física e espiritual neste momento. Fluidifica, Senhor, em cada casa as jarras com água, derramando sobre elas o medicamento cósmico universal necessário à cura física e espiritual. Que Deus vos abençoe. Sigam em frente, meus irmãos, e que Jesus esteja com todos nós. O meu boa noite a todos. Fiquem em paz e que Jesus os abençoe.